Bom dia, companheiros. Hoje a gente veio para falar de cidades inteligentes. E não se pode pensar em cidades inteligentes se não pensar em sustentabilidade urbana. Você sabia que em 2015 a Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, organizou uma conferência para debater a sustentabilidade do planeta? Nesse debate foi assinado um protocolo de intenções com 17 objetivos e 169 metas. Essa reunião aconteceu em 2015. Esses objetivos, essas metas, foram estabelecidas para que fossem cumpridas até 2030. Nós já estamos em 2021. Portanto, faltam 9 anos para que essas metas sejam estabelecidas. Mas o mais engraçado em tudo isso, e para se falar de sustentabilidade ambiental, é que o Brasil, desde 2009, estabeleceu e criou algumas leis que foram previstas na ONU. Ou seja, anteriormente o Brasil já se preocupava com essa questão da sustentabilidade ambiental. Por exemplo, a Lei dos Recursos Hídricos, a Lei de Destinação dos Resíduos Sólidos, a Lei do Saneamento Básico, foram leis criadas no Brasil e que fizeram parte do escopo das discussões da ONU nas 17 metas e as 169 ações a serem desenvolvidas até 2030. O que mais grave nessa situação é que o Brasil, apesar de anteceder em termos de legalização, de sustentabilidade ambiental, anteceder a própria ONU, o Brasil hoje fica muito a desejar nessa questão da sustentabilidade. Se não, vejamos, a maior parte da frota de transporte brasileiro ainda é feita com combustível de hidrocarboneto. O óleo diesel, o gás, ou então a gasolina. Um programa que foi criado na década de 80, o Proálcool, que poderia e pode fazer parte dessa questão da sustentabilidade, acabou não progredindo muito. A questão do resíduo sólido, a destinação do resíduo sólido, parte importantíssima nessa questão do meio ambiente. Os gestores públicos, prefeitos, governadores simplesmente não conseguem resolver essa questão. É uma questão muito mal resolvida no Brasil e ela é debatida como falta de recurso, falta de verba para os municípios que estão quebrados e alegam não poder criar a destinação de resíduos sólidos sustentável, em que possa dar destinação ao lixo, cerca de 9 toneladas diárias de lixo, 9 mil toneladas diárias de lixo que é recolhida nas grandes cidades, 9, 10, 20 mil toneladas. E, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas possam produzir a partir do lixo que seja reciclável. O Brasil simplesmente não consegue estabelecer essas metas. Isso é muito grave, porque isso compromete diretamente ao meio ambiente.
Afora o fato de que o povo brasileiro não tem educação ambiental, não tem educação sanitária. O povo brasileiro não é educado desde sua tenra idade, desde jovem, desde criança, para uma sustentabilidade ambiental. Então, o que se fazer diante de um quadro tão tenebroso nessa questão ambiental para que o Brasil possa, no mínimo, ingressar dentro dessas questões do escopo que foram estabelecidas pela ONU? A ideia de sustentabilidade urbana perpassa por essas questões. Porque as cidades hoje estão com boca de lobo entupida. As cidades hoje, elas são atendidas por transporte à base de hidrocarboneto, de gasolina de combustível que polui o meio ambiente. As cidades hoje ainda têm alagamento e enchentes. Muitas cidades hoje não têm a calçada, as casas, os prédios públicos adaptáveis para as pessoas com deficiência física, motora. Então são questões que têm que ser debatidas. Mas não é só debatida porque debatidas já foram. Até leis muito bem amparadas foram criadas. O que tem que ser praticado. E a nossa ideia, ela está no fato de que os gestores do Brasil deveriam criar um quadro de agente de saúde ambiental. Em 1990 se criou o agente de saúde pública e colocou nos postos de saúde, que atende uma demanda enorme da população. Foi uma vitória da saúde pública. Uma ideia tida pelo então governador do estado do Ceará, no Brasil, governador Tasso Gereissati, que ganhou inclusive um prêmio internacional por ter baixado a mortalidade infantil de então, que era de 67 natimortos para 17 natimortos, depois que foi criado o programa Agente de Saúde e a prevenção pré-natal das mulheres. Isso favoreceu muito a saúde pública das mulheres. E o que nós queremos com isso? Que se crie o agente de saúde ambiental. É que os governantes deveriam criar um corpo de agentes de saúde preparados, treinados, reciclados, treinados em educação ambiental, educação sanitária, treinados nas técnicas, não a técnica muito profunda, mas as técnicas basilares para orientar as pessoas sobre saneamento básico, colocá-los na praça e dar para eles o poder de pelo menos chamar a atenção de um cidadão sobre o fato desse cidadão que está sujando, jogando lixo na praça, ser intimidado e ser chamado, ser processado pelo crime ambiental. Então, o Brasil precisa criar esse corpo de agentes de saúde ambiental. Em nível nacional, isso tem que ser direcionado para todas as cidades. Cidades acima de 5.000 habitantes já deveria ter o seu agente de saúde ambiental. Isso mudaria drasticamente a relação homem e meio ambiente. Então, uma cidade sustentável, ela passa por essas diretrizes. Estabelecer regras de convivência, pautando para os gestores públicos que se estabeleça, por exemplo, abolir o transporte por hidrocarboneto, transporte público. Por que não adotar os trólebus, os trens, os ônibus elétricos?
poluiria menos o ambiente, por que não adotar os ônibus com capacitores fotovoltaicos de luz solar? Por que não trazer ônibus com, ao invés, com biodiesel? A nossa cana-de-açúcar que produz o biodiesel. Para o meio ambiente, por que não colocar em cada praça 1 ou 2 agentes de saúde ambiental para monitorar, acompanhar aquela praça, ser responsável por aquela área e não deixar que polua, que joguem lixo, que tampem as bocas de lobo? Eu acredito que você treinando essas pessoas, o agente de saúde ambiental, seria muito mais barato do que a perca de vidas, a perca de bens materiais, as enchentes, os alagamentos, seria bem mais em conta. E o que dizer também do agente de saúde ambiental para a área silvestre, para a manutenção dos nossos mananciais, rios, lagos, lagoas, que jogam lixo, que poluem, destrói a natureza, mas se tivesse uma equipe de agentes de saúde ambiental com poder de polícia para atuar, evitaria muito problema. Então, um ambiente sustentável, uma cidade sustentável, a sustentabilidade urbana, ela perpassa por esses pilares. A atuação firme do governo com seus agentes de saúde ambiental, trabalhando para um ambiente sustentável, a política de saneamento básico para evitar que governantes gastem dinheiro em postos de saúde, porque todos sabem que a cada real gasto no saneamento básico, R$4 são economizados na saúde pública. E nós também vemos essa questão do resíduo sólido. Governo federal, estadual e municipal deveriam se unir para criar as usinas de destinação de resíduos sólidos, em que desse a capacidade e o poder para que brasileiros pudessem trabalhar e tirar seu sustento do lixo. Isso deveria ser feito e deve ser feito com urgência no Brasil, sob pena de nós não atingirmos as metas estabelecidas pela ONU, apesar de antecedermos, em termos de legislação, o encontro que aconteceu em 2015 na ONU para discutir a sustentabilidade ambiental. No mais, é pedir aos senhores que divulguem as nossas mensagens. Leve essa ideia da criação de um corpo de agente de saúde ambiental e um corpo de policiamento ambiental, mantido pelas prefeituras, pelo governo federal e pelo governo estadual, para que monitore nossos rios, lagos, lagoas, veja a questão do saneamento básico, veja a questão da destinação de resíduo sólido, a preservação da praça. Mas isso é preciso também a parceria dos empresários, que precisam investir em transporte público sustentável. Transporte público que não polua o meio ambiente. Ônibus elétrico, ônibus de biodiesel, ônibus com motores e placas fotovoltaicas. É preciso salvar o planeta. E isso depende de você. No mais, a desejar a todos um abraço forte, um beijo no coração. Deus abençoe a todos e vamos preservar o meio ambiente.